pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Geraldo Cisneros e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Como é que é? Bora nessa matar a curiosidade? Comunicar é uma arte. Aparecer, falar claramente a informação, reter a audiência e soar uma naturalidade é preciso habilidade. Cobrir eventos gigantes, coletar informações, produzir matérias. Meus amigos e minhas amigas, eu tô cansado só de falar por aqui. Como será cobrir a Copa do Mundo? Como sair da sua cidade sendo repórter para uma outra cidade mudando de ambiente? Como será ser um repórter esportivo e entrar nos clubes e no dia a dia desse setor? Sem mais delongas, a minha entrevista de hoje é com um dos pernambucanos que mais levanta a nossa bandeira, André Galindo, repórter da Rede Globo de televisão. Também vou perguntar a ele: e aí, Galindo, como é que é? Bom, pessoal, queria primeiro dar as boas-vindas aqui ao André Galindo. E para quem absurdamente não o conhece, por favor, o faça agora, porque o homem é um mito. André Galindo, queria agradecer pelo seu tempo e dizer bem-vindo aí ao podcast Como é que é? Tudo bom? Geraldo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um abraço para os seus ouvintes. Acho um exagero a sua apresentação. Já me trata como um mito. Eu posso citar mais ou menos uns 20, a começar pelo grande mestre Chico José, que todos conhecemos muito bem, do Recife, do Pernambuco, do Nordeste, apesar de ser cearense de nascimento. E para tanger aqui a minha seara de quem cobre reportagens esportivas, aí na mitologia estão Tino Marcos, Pedro Bassan, Marcos Uchoa. Portanto, desçamos nós dois alguns pedestais. A gente precisa comer muita pamonha ainda. Muito obrigado pelo convite. Legal, é isso aí. Galindo, primeiro queria que você de fato assim, se apresentasse falando quem é o André Galindo, de onde veio, para onde foi, começando um pouco com a sua história. Fica à vontade. Enfim, eu tenho 43 anos, sou pernambucano do Recife, mas com muitas raízes no interior. A família da minha mãe é do Agreste, de São Caetano, que fica a 18 quilômetros depois de Caruaru, sob a ótica de quem vai para o interior, né? E o meu pai nasceu em Arco Verde, portanto, a porta do sertão. Eu tenho muita presença na minha vida da história do interior. Fiz comunicação como o primeiro ali jornalista da família, entre 1995 e o meio de 1999, depois de uma greve que atrasou um pouco ali a conclusão da Universidade Federal de Pernambuco. E, basicamente, eu trabalhei em assessoria de imprensa, alguma coisa de rádio, jornal também, mas, fundamentalmente, a minha vida é uma carreira dedicada ao veículo televisão. Então, eu sou um repórter de televisão, fundamentalmente, em 20 anos de carreira e 20 anos também da mesma empresa, né, na TV Globo. Pequenas passagens em outras, mas eu diria que esse seria um breve resumo da minha trajetória até este momento. Até o presente momento. E aí você já falou de Chico, que você é um grande fã. Vi, inclusive, que você entrou recentemente no Instagram e já tem postagem com o Chico. Me diz um pouco assim, por que tua entrada no Instagram tão tardia? Assim, é uma curiosidade pessoal, tá, Galindo? O que é que demorou tanto para você chegar lá? Geraldo, a minha relação com as redes sociais, ela é uma relação, eu diria, dúbia, em duas linhas de pensamento. A primeira, talvez, e isso cabe logo no que eu comecei a dizer da minha apresentação, a minha exposição já seja muito natural e presente e intensa há muito tempo. Eu acredito que a rede social ela nos leva para um outro campo de exposição que não me toca muito, não me atrai muito. Naturalmente, eu não quero dizer aqui que eu não sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma pessoa vaidosa, mas talvez também, pelo nosso trabalho, essa vaidade se dilua pelo tempo, porque já vivemos em intensa exposição. Algum tempo atrás, eu tive Facebook, saí, tive Orkut, saí, tive por pouquíssimo tempo Instagram e também saí. Eu acho que a vida colorida, bonita,
sem defeitos dessa rede pouco me atrai. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas de várias gerações, não apenas os mais jovens, estão se conectando e dialogando também pela rede social. Então, tirando um pouco do meu papel de tiozão da internet, que os meus cabelos brancos confirmam essa personagem, eu quero entender um pouco, dialogar. É uma aproximação, é uma paquera com o Instagram, porque eu entendo que é possível estabelecer também uma conexão que possa ser útil para o meu ofício, que é comunicar. Talvez seja um pouco por isso aí. Perfeito, que legal. É meio louco mesmo, porque assim, você já se expõe demais, praticamente diariamente na televisão, enfim, mas essa parte da vida pessoal e da sua, como você falou, vida interior, toda essa sua relação, você prefere ficar um pouco mais, né, na sua, tal, não precisa expor muito isso, e essa coisa da mídia social de ser a vida maravilhosa, e blogueiros e blogueiras que postam viajando e tudo mais, enfim, é meio, na cabeça de alguns, né, meio difícil esse relacionamento, né? Eu diria, Geraldo, que existe também um outro fator nas redes sociais que é uma tentação. É uma tentação para todos nós, mas especialmente para quem lida com comunicação. Então, serve para um jornalista com 20 anos de carreira como eu, um outro, como você, pela sua cara, me parece uma pessoa de pouca idade, 31. um jovem profissional, ainda um jovem profissional, assim, engrenando a carreira, e para quem está nos bancos da universidade ou até quem pensa em fazer comunicação, que é a tentação de opinar. É a tentação de informar sem se informar antes. E eu acho que a velocidade da rede social nos leva para esse... Abre bem o parêntese, para esse buraco. Eu acho que esse é um imenso risco que a gente corre, e essa coisa daquilo que é postado 1 hora atrás perde validade 5 minutos depois. O meme do Drauzio Varela, saudade, né, minha filha? Isso já não tem mais sentido, já se torna algo velho. Então eu acho que a gente cai ao mesmo tempo nessa pressa, a gente é engolido por essa pressa. E aí a gente opina sem se informar e a gente não informa corretamente. Eu acho que é um grande risco que a rede social nos leva. Me dá a impressão de que assim, o Twitter, principalmente por ser uma mídia ainda mais rápida que o Instagram, e é uma outra ideia, mas é que as pessoas querem julgar logo. Sai a notícia, a pessoa não lê, não se informa, tuita, mostra e opina. Pum, julga, né, aquele fato. Então, é muito perigoso. Mas me dá a sensação ao mesmo tempo, Galindo, de que as pessoas já têm isso e a rede social ela amplia a voz, claro, mas ela mostra o que a gente já é um pouco, não, Galindo? Isso eu estou enganado na minha visão. Não, certamente. A gente não está num mundo à parte, né? E a rede social faz parte também, compõe esse retrato da sociedade. Uma coisa interessante que você fala aí agora é de que a gente está exposto e se expõe, e a gente mergulha também num mundo de manchetes, né? A gente se satisfaz com aquele tipo de informação. Por exemplo, neste dia em que nós estamos gravando, dia 25 de junho, foi aprovado na madrugada anterior o marco regulatório do saneamento, né, pelo Senado, basta agora a sanção presidencial. Isso. E eu percebi, por vários colegas, muitas opiniões já definitivas. E aí eu tive a curiosidade de entrar no Senado, na lei original, já que a lei vigente no Brasil, na questão do saneamento, é do ano 2000. Houve uma proposta do presidente da República no ano passado para mudança na lei. Isso estava sendo discutido até ser interrompido. Então, são 27, 28 itens. Então, assim, a lei é uma lei curta e eu tive a curiosidade de ir lá, ler sobre isso. Não sou um especialista na área, mas meio que formular um pouco melhor a minha opinião. E mesmo assim, não me senti à vontade de, apesar de coçar, né, às vezes o dedo, de ir ali na rede social comentar sobre isso. Então, talvez seja um exercício mesmo de a gente
dar uma parada, se olhar diante do espelho e rever nossa pressa na rede Perfeito. social. Perfeito, Galindo. Pô, que massa. O papo já começou aqui altíssimo nível. Ô Galindo, eu vejo que você tem um bairrismo, como qualquer recifense bom pernambucano, um bairrismo gigante. Vejo que suas postagens têm muito a ver com Alceu Valença, com escritores, com autores, com tudo muito daqui. Essa paixão, esse bairrismo, foi alimentado de alguma forma por quem, por onde, como, porque você mete Pernambuco em tudo que você faz e que você fala, basicamente. Acho até que é exagerado, né? Mas nós temos sempre a boa desculpa de que somos bairristas e temos orgulho disso, né? O bairrismo em linha reta. No final das contas, é também uma questão de posicionamento para diversas questões. Isso está presente na minha vida, na minha existência, nas relações com os meus pais, na relação com a minha família, na relação com a história que a gente tem, né? Eu ficava vendo, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, quando começou o Provão, não sei se você lembra, ali no final dos anos 90, Sim. O Ministério da Educação, eu acho que era o Paulo Renato de Souza, ministro da Educação, famoso ali, um dos destacados ministros de Fernando Henrique Cardoso. Ele criou o Provão, né, que era uma avaliação de final de curso, e eu fiz parte do movimento estudantil que era contra esse tipo de avaliação ali, por achar que não foi feita baseado em um debate mais profundo. Sim. Só que depois, enfim, o nosso pleito ele não foi adiante, o Provão durou algum tempo, e depois eu tinha, no final das contas, apesar de ser, e olha só essa contradição aqui que eu revelo, apesar de ser contra a prova, depois eu ficava buscando a nota de comunicação no Provão, né? O curso de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Sim. Qual a posição no Provão, para um pouco dizer assim, olha só, tá vendo? É ali, é dali, é do Recife, é de Pernambuco. Então passa também um pouco por isso. É saudade, né? É a construção das nossas relações com o nosso lugar, a nossa terra, mas é também é sempre um orgulho, assim, uma afirmação. Quando tem uma deixa, a gente vai lá e fala do nosso lugar, do nosso chão. Dá para perceber, isso é característica de você. E você foi para o Rio, né? Você saiu, foi trabalhar agora no Rio, enfim. Essa mudança para você, pessoalmente, como é que foi? Como é que você sentiu isso? Foi muito importante, porque eu sabia que aqui eu encontraria aquilo que eu buscava, oportunidades. Então, eu recebi o convite do então diretor de esportes, João Pedro Paz Leme, que tinha sido repórter também, excelente repórter, em 2011. Aí, durante algum tempo, houve ali aquela conversa para que, em março de 2012, portanto, 8 anos e alguns meses, né, quase 8 anos e meio, eu tenha me mudado para cá. E essas oportunidades aconteceram, Geraldo. Logo no ano que eu cheguei aqui, eu fui à Tailândia fazer a Copa do Mundo de Futsal, conquistada pelo Brasil. Não sei se as pessoas, quem nos ouve aqui lembra, foi quando o Falcão, grande astro da seleção de futsal, teve uma paralisia facial na Tailândia. Sim, né? Então eu estava lá nessa cobertura. Aí no ano seguinte eu fiz parte da cobertura da Copa das Confederações, inclusive nessas reprises agora, né, do título do Brasil no Maracanã, também celebrando os 70 anos de Maracanã. Eu lembro, eu estava lá fazendo reportagem da final da conquista do Brasil sobre a Espanha. Nossa. E aí depois surge a Copa de 2014, acompanhando os adversários do Brasil, também os jogos do Brasil, quando esses adversários enfrentavam a seleção. Fui à Alemanha acompanhar, junto com os alemães, o jogo contra a Argentina, né? Quer dizer, o mundo estava de olho no Brasil e eu estava lá no país que festejou o título da Copa do Mundo. E isso veio sucessivamente, assim. Aquilo que eu imaginava aconteceu, das oportunidades aparecerem para mim. Então, eu diria que é sempre na nossa vida, as nossas escolhas, né? É sempre abrir mão de outras. Mas, sob a ótica profissional, foi confirmada aquilo que eu sempre tinha aspirado, que eu tinha sonhado, que era, eu acredito que ali estão as oportunidades e elas, de verdade,
tem surgido para mim e espero que assim continue. A gente vê muito isso nacionalmente, você na rede, enfim, mas fica a sensação aqui de uma saudade, sabe, daquele recifense que você pega e faz, pô, Galindo foi, Fernando Rego Barros foi, Fernando, o outro também que estava na questão de Fernando saúde, Rocha. Fernando Rocha, pô, foi, e a gente fica sentindo o Jorge Guilherme também foi, né, enfim, e a gente fica naquele negócio, pô, tá todo mundo indo, que bom que tá todo mundo indo, claro, a torcida é para que tudo fique, como temos outros também âncoras aqui que estão tendo oportunidades nacionalmente, mas fica aquela sensação de saudade, sabe? E a gente fabrica muita gente boa. Tem o Thiago Medeiros que vem aí, tem muita gente boa nesse meio que tá, mas fica aquele... E fica aquela torcida. É legal que como a gente vê você na TV, a gente se sente meio que parte. Eu me sinto meio que parte dali, vendo você. Eu sinto que eu tô representado ali, entendeu, Galindo? Opa, imagina, isso daí é uma alegria, um orgulho, que bom. Eu sinto, até porque isso chega de algumas maneiras, de várias formas, como isso que você diz, e eu sinto orgulho e também aumenta a responsabilidade, né, de estar ali, representando a minha carreira, mas no fim das contas é representando toda uma história, né? Tem uma música de Gonzaguinha que é Caminhos do Coração, a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. Aí você veja, então a Globo Nordeste aí com tanta gente que ela formou, né? E no final das contas a gente percebe que não é só um êxodo, né? Existe o caminho inverso, porque Chico José é cearense, Beatriz Castro do Distrito Federal. Isso. Fernando Rocha, antes de brilhar no Globo Esporte, saiu de Minas. Andrei Kampf saiu do Rio Grande do Sul. E aí chega agora Vitor, ótimo repórter que saiu de Goiás para o Recife. Então, perceber, pelo menos, a gente tratando apenas de Globo Nordeste ou Globo Recife, de que é meio que uma roda gigante de ótimos profissionais que chegam e vão rodando. Então, que cheguem mais profissionais aí e que venham, se assim for o desejo de cada um, né? Total. Eu falei até com você antes, mas com o Regi, ele citou aqui, que o Regi é apaixonado por aqui, que é um passaporte nordestino, mas eu não sei se você já deu a ele. Eu falei que ele só precisava sair por Londres, ali no bairro Camden Town, né? Aquele de Amy Winehouse, tocando La Belle de Jour, tocando Alceu Valença. Bastava isso, mas ele vai ter que fazer algumas provinhas ainda. Tem que passar por umas provas, né? Eu só digo, e assim, é uma outra brincadeira, por exemplo, já citamos aqui o Marcos Uchoa, né? O nome de Uchoa é Uchoa Cavalcante, então bate naturalmente com Pernambuco. Me parece, salvo engano, que foi o bisavô ou o avô dele pernambucano, né? O Uchoa Cavalcante, então tem a herança canavieira aí também. Geraldo, no final das contas, assim, vou fazer o gancho com aquele debate sobre bairrismo. Uhum. Esses elogios, né, ao Recife, a Pernambuco, das pessoas de vários estados, de vários lugares, só nos enchem de orgulho. Então, por isso também que a gente repete, porque a gente sabe que do outro lado é que nem chegar com a camisa da seleção brasileira em qualquer parte do mundo. Ali vai abrir portas, vai escancarar sorrisos. Então, essas pessoas, elas de fato gostam. Mas não gostam por mim, gostam porque muitos outros fizeram antes de mim. Então eu quero aproveitar essa onda aí, quero navegar, surfar sobre esse tsunami de orgulho pernambucano. Aí a gente vê na tua carreira que você tem aí 2 livros, um sendo coautor e um sendo autor junto com o Cássio Zirpolo. Me fala um pouquinho desses 2 livros aí que você escreveu, foi coautor, enfim, por favor, galera. Já falei que tive, durante a universidade, participação no movimento estudantil. Fui do diretório acadêmico de comunicação na Universidade Federal de Pernambuco. Depois, por 2 gestões, também integrei a diretoria da ENECOS, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação. Então, minha participação na política estudantil foi muito ativa durante quase todo o meu curso universitário. E parte das pessoas que trabalhava na ENECOS... essas pessoas se reuniram depois e formaram um coletivo chamado Intervozes, o Coletivo Brasil de Comunicação, para diversas pautas, o estágio em jornalismo, democratização dos meios de comunicação, enfim. E um dos primeiros... Eu fiz parte durante pouco tempo da ENECOS, mas uma das primeiras atividades foi escrever um livro a muitas mãos,
chamado Vozes da Democracia. Nós passamos por quase 2 décadas e meia, né, por uma ditadura militar, e houve, na maior parte dessa ditadura, o AI-5, que impunha a censura. E como disseminar comunicação, falar, noticiar, sob o silêncio do Estado, sob a tutela do Estado, a partir de movimentos clandestinos de comunicação. Então, havia movimentos no Maranhão, no Ceará, também em Pernambuco, em vários estados. E aí, os estudantes ou os jornalistas recém-formados ali da Enecos se dividiram para contar histórias de cada região, de cada lugar. E eu, junto com o amigo Rogério Tomás, do Maranhão, hoje ele mora na Argentina, nós fizemos sobre o professor Luiz Momesso, da Universidade Federal de Pernambuco. Quem viu o filme O Que É Isso, Companheiro, ou leu o livro do Gabeira, O Que É Isso, Companheiro, o Luiz Momesso, grande professor da Universidade Federal, ele cearense, ele era o tal Ceará, que fez parte ali do movimento de guerrilha, né, do movimento clandestino, e trabalhou muito também na tentativa de divulgar um jornal que ele fazia, e essa parte do Momesso coube a mim e ao Rogério, a gente entrevistar o professor e a gente elaborar um capítulo desse livro chamado Vozes da Democracia. Infelizmente, eu tenho o livro aqui em casa, mas era uma edição extremamente limitada, que eu acredito que as pessoas, caso alguém se interesse, dificilmente vai encontrar aí no mercado, mas foi, para mim, uma excelente experiência. Já o segundo livro foi 1987, de Fato de Direito de Cabeça, né, em que a gente fala sobre um tema muito tranquilinho no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro de 87. Nada polêmico, André, nada polêmico, tranquilo. Absolutamente. Eu iniciei a pesquisa durante minhas férias de 2007, mas a conclusão foi acelerada ali ao longo do tempo, como se 10 anos não bastassem, né, para a gente divulgá-lo no 30º aniversário do campeonato, justamente em 2017. Portanto, agora, mais para o fim do ano, serão 3 anos do livro lançado, e um trabalho do qual eu me orgulho bastante de ter feito, porque não há paralelo no esporte mundial, eu diria, de uma competição que tenha, além dos conflitos em campo, com a bola rolando ou não, tenha frequentado todas as instâncias da justiça de um país como o Brasileirão de 87. É muito louco esse cenário mesmo, e por mais que já tenha feito, julgado, acabado, passado por tudo, ainda tem polêmica, enfim. Mas adquiram o livro, é uma aula para variar. Dele, de Cássio Zirpoli, que eu também tive a oportunidade até de entrevistá-lo aqui. Gente fina demais e uma memória viva de esporte e de tudo. O cara é um gênio, um gênio. Ele é fora da casinha aí. A brincadeira, né, de que PVC é o Cássio Zirpoli do Nordeste. Eu tive a oportunidade, já que o PVC também está trabalhando com a gente agora na casa, a falar essa brincadeira aqui para o PVC, e ele se divertiu bastante. Ele sabe quem é Cássio. Os dois são muito parecidos, a memória muito impressionante. Ô Galindo, e aí eu queria entrar um pouco só entender como é que é basicamente o teu dia a dia. Claro, tirando o momento de pandemia que a gente está vivendo, que é uma circunstância à parte, mas o teu dia a dia, Galindo, como é que se dá? O repórter que atua na área esportiva, num país que é vocacionado para o futebol, ele tem que entender que tem uma parte chamada treino de futebol. O tão festejado, celebrado, e depois de algum tempo, talvez famigerado treino. Não porque o treino é ruim, mas porque cobrir o treino é ruim, já que cada vez mais os clubes estão se fechando. Então, a quantidade de tempo ou de jogador que a gente tem acesso é cada vez menor. Se antes a gente passava 1h30 acompanhando do início ao fim, hoje são 15 minutos, quando muito, e se são todos os dias da semana. Antes, há relatos, e isso eu mal peguei, são relatos de profissionais anteriores a mim, de que falava talvez até com 8, 10 jogadores de um time num treino. Hoje a gente conversa com um escolhido pela assessoria de imprensa e de comunicação.
Então, o exercício de contar a história de um treino, ele é um exercício cada vez mais difícil, porque a proporção é a inversa em relação ao acesso. A gente, ao mesmo tempo, a gente é desafiado a lançar o nosso olhar sobre aquilo ali que a gente teve acesso. E talvez isso seja um bom indício, um bom sintoma de como as pessoas estão consumindo agora. Porque o jogo que eu fizer, e que Geraldo fizer, e que Regis Rezin fizer, e que Marco Quitino, que o Regis fizerem, será um jogo diferente a partir de cada olhar. Né? O resultado é o mesmo, os personagens provavelmente são os mesmos, mas eu contarei do meu jeito, sob a minha ótica. E isso, dependendo da sua maneira de contar, possa atrair, né? O público. Opa, é esse cara que está fazendo, então eu quero ver como é que ele viu, ele assistiu a esse jogo, então eu quero saber como foi esse jogo com esse cara contando. E, provavelmente, com o treino também aconteça a mesma coisa. Certamente o interesse de quem nos assiste será menor para esse tipo de matéria. Porque eu tive a oportunidade uma vez de conversar com o Thiago Medeiros numa palestra, enfim, num negócio que ele estava dando lá, e ele me disse: Geraldo, olha, o resultado do jogo, sinceramente, você tem isso em tempo real. É meio que um pouco mais irrelevante em alguns aspectos. O que eu quero é contar a história. Então eu envolvo a história de algum torcedor, eu envolvo a história de algum atleta, de algum momento que está se passando, para justamente eu contar uma história, né? Ter uma narrativa ali por trás. Porque o resultado do jogo, realmente, assim, a gente já sabe. É normal, não tem muito o que você dizer ali. É um pouco disso, né? Então você tem um pouco do teu olhar naquele jogo e o tipo de linguagem que você usa, inclusive, acho que mudou muito nesse tempo. Porque você contava de um jeito, veio passando a contar de outro agora, e a gente, o consumidor que assiste, é uma outra forma, é uma outra linguagem, é uma outra abordagem, né, André? Você falando aí no Thiago Medeiros, ele foi, antes de ser esse brilhante e super popular apresentador, foi durante muito tempo, e uma das primeiras funções dele no Esporte da Globo, no Recife, foi o de produtor. E ele foi produtor de uma série sobre nordestinos em Portugal, isso em 2007. E aí eu fui, o Thiago não viajou, mas eu fui com o repórter cinematográfico Marcos Correia para fazer essa série de reportagens para o Esporte Espetacular em 2007. E eu e o Marquinhos tivemos a possibilidade, a oportunidade de ir para um jogo da Champions League, do Benfica, no Estádio da Luz, contra, acho que o Celtics da Escócia, acho que era isso. Se a minha memória não me deixar na mão, era esse o jogo. E eu me impressionei que no intervalo eu recebi um papel com o scout e também um DVD com os melhores momentos. Era impressionante para mim. DVD, provavelmente, muita gente que nos ouve não sabe mais nem que mídia é essa, né? E eu que sou do tempo da fita cassete, gravando ali na Rádio Cidade, ou gravando do LP, do disco do Titãs, do Traje a Rigor, ali nos anos de 1980. São 13 anos apenas, mas essa revolução já mudou. O jogo, o scout do jogo, o torcedor tem ali. O torcedor, no frigir dos ovos, aquele muito ligado, ele sabe, na maioria das vezes, mais do que o jornalista. Sobre o time dele, certamente. O camarada sabe o destaque do garoto do sub-13, do sub-15. Então é mais a nossa, talvez a capacidade de combinação de informação, já que a gente vive nesse meio, e também o nosso apuramento de olhar. Depois você procura se existe essa palavra apuramento, mas é a que me cabe agora, a que me chega agora. É mesmo assim, é esse trabalho sobre como a gente enxerga aquilo que a gente está contando. Recentemente eu fiz uma série sobre os 50 anos do Tri. Sim. Aí eu fui lá mergulhando nos arquivos da gente, beleza. Quem falou sobre o Tri na Globo? Armando Nogueira. Quem falou sobre o Tri na Globo? Renato Ribeiro. Rapaz, e foi me dando um desespero que eu quase choro. Eu disse assim, meu irmão, olha quem já falou sobre isso. Então, é um sarrafo lá no alto para que eu entenda que é preciso buscar uma maneira muito particular, e o particular não somente a mim,
televisão não é jogo de tênis, televisão é jogo de futebol, é jogo de rugby, é de muita gente ao mesmo tempo, no mesmo time. Então, é buscar o olhar particular da equipe sobre aquilo ali. Então, o Thiago está coberto de razão. O imediatismo só nos força, só nos joga mais para dentro da nossa cachola, porque é a partir daqui que a gente vai contar cada uma das coisas que a gente vai cobrir. Perfeito, é muito louco mesmo. Eu imagino, para vocês deve ser uma insanidade, porque essa coisa tá mudando muito rápido, né, da tecnologia e tudo. E eu não sei, Galindo, se sinceramente, assim, o trabalho de vocês, é como eu falei pro Corrégio, parece muito simples, que a gente vê vocês no campo, parece que vocês estão sentados, aí vocês ouvem o técnico falar um negócio ali durante o jogo, Galvão, o cara falou aqui um negócio, tá, pronto, é isso, é muito fácil. Vocês estão vendo o jogo ali de pertinho, como eu falei novamente para Corrégio, sentado do lado de Zidane, é uma vida, top. Meu velho, pagando para ir para um jogo de estádio, eu conheci um estádio de futebol, Geraldo, tô muito feliz. Mas você tem todo esse bastidor, todo esse trabalho de pesquisa de tudo, e tipo de linguagem, adequação. É muito estudo, é muito louco, velho. A gente não tem essa noção. Não tem um repórter esportivo que não tenha amanhecido o dia numa redação pelo menos 5 dezenas de vezes. É o desespero em você chegar de volta de um jogo e já perceber que a redação está um pouco vazia ali. Tem talvez ali umas 10 pessoas. Eu dividi a redação também com o jornalismo na Globo Recife, então tinha a turma do Jornal da Globo, tinha a turma que estava adiantando o Bom Dia Pernambuco do dia seguinte, só que a redação vai se esvaziando, até chegar o momento em que você é sozinho, junto com os fantasmas da redação ali, brigando com o sono, tendo que, quem não conhece o verbo decupar, se o seu ofício não lhe exige, parabéns, você é um abençoado. O verbo decupar é transcrever todas as imagens e entrevistas que foram gravadas. E isso leva tempo, porque só assim contar de maneira diferente é possível. E aí o processo é chegar na redação depois de um jogo, abrir o computador, ir lá nos arquivos da fita, do disco, da mídia que já foi ingestada no servidor, você rever todas as imagens daquilo que você produziu e também rever o jogo, porque muitas vezes você constrói o teu texto com uma tabelinha do que o narrador disse, mas você estava prestando atenção em outra coisa, você não estava notando o que o narrador estava fazendo. Para que a gente fuja do lugar comum e no outro dia, provavelmente na hora que a gente está acordando, na hora do Globo Esporte, a gente assista a reportagem e tenha talvez a satisfação de ver que deu certo. É incrível, de verdade, Galindo. Me diz uma coisa, você consegue de alguma forma planejar o teu dia a dia? Porque, assim, claro que você deve ter a sua escala, vai lá, enfim, mas tem algum tipo de planejamento maior, organização que você faça em alguma planilha, alguma coisa, um histórico do time para que você use em futuras reportagens? Existe algum tipo de planejamento neste sentido? Para transmissões eu tenho. Para transmissões eu faço pesquisa, é uma redução de pesquisa que usa várias fontes e geralmente eu finalizo a pesquisa com uma folha de ofício. Né? Às vezes tem algo que chega ali a 27 páginas sobre o jogo, sobre o confronto, e aí eu chego mais ou menos a uma folha de papel ofício que eu levo ou impresso, muitas vezes eu gosto de estar impresso, ou ponho no celular. E claro que quando eu vou fazer a cobertura de um outro jogo que envolva a mesma equipe, eu uso como base a pesquisa anterior, atualizando essa pesquisa. Né? Então é como se fosse ali a minha memória para a transmissão. Para a reportagem, não. É muito de a gente ter que viver o consumir notícia diariamente, toda hora, porque isso perde, isso é muito perecível, então a gente precisa se atualizar bastante. Eu diria que está um pouco desesperador agora nessa época de pandemia, porque os campeonatos, a grande maioria não tem previsão de volta, né, de retorno, e o que aconteceu em cada clube nesse tempo? Né? Muitos voltaram apenas recentemente presencialmente. Como é que se sabe assim, a condição física
Antes, de maneira natural, a gente sabe mais ou menos como é que está cada jogador, né? Tem um histórico recente de lesão, mas isso faz com que todo mundo fique numa grande névoa, meio perdido mesmo. Então, esse recomeço vai ser um pouco tateando. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, o meu planejamento meio que de arquivo para transmissão eu tenho, para reportagem não. É consumir, ler, ouvir, inclusive podcasts que eu curto bastante. Claro. E aí, Galindo, é muito difícil para mim associar de que você não trabalha, porque de domingo a domingo você tem jogo. Por mais que não seja jogos que você cobre ou que você faça do time do dia a dia, tem jogo. Então, termina às vezes refletindo em alguma especulação de contratação, que você vai ter que noticiar, enfim, e ter material para um futuro talvez. Dá para relaxar eventualmente ou é domingo a domingo mesmo? Olha só, a tentativa de relaxar, quando você é pai, é uma obrigatoriedade em relaxar, né? Então, eu diria que desde 2015, quando nasceu a nossa primeira filha, a prioridade do trabalho, ela perde o posto, porque há uma transformação profunda no ser humano, pelo menos comigo foi assim. Antes do mito, existe o mito do pai, o mito da mãe, né? Sim. Mas eu precisava provar, isso precisava se concretizar em mim. E isso aconteceu. Então, seguramente eu posso dizer que a grande prioridade da minha existência são as minhas filhas, e o trabalho, ele fica ainda num estágio ali, num panteão de prioridades, mas não mais é a primeira prioridade. Mas seguramente, por tudo que a gente está conversando até agora, pela rotina que cada um de nós vive, e você também não deixa de ser assim, consumir notícia é estar ligado o tempo inteiro. Eu posso, muitas vezes, ter mais tempo depois que elas dormem, né? Aí eu posso nesse momento que eu atualizo minha leitura, que eu ouço mais programas, que eu vou lá para a série, enfim. Mas a paternidade também me mostrou que as madrugadas que eu avançava ali para 2, 3 da manhã não existem mais, porque às 6 horas da manhã o relógio biológico de Maite e Martina vai funcionar, e aí eu escolho dormir 7 horas, 6 horas ou dormir 3, 4 horas. E eu, pela minha idade, já escolhi que vou dormir o máximo possível. Suas filhas, neste momento, não respeitam muito o seu horário. Você tem que se adequar a elas. Essa prioridade se inverteu. Então, é por elas sempre, agora, inclusive justo. o horário. É justo. Eu tô ansioso para ter um ou uma, tanto faz. Tô ansioso. No futuro, ano que vem, eu quero ter. Que bom. Então, a sua vida vai se transformar, tenho certeza disso. Vai sim, com certeza. Vou fazer uma coisa como você fez e postou esses dias, a sua cara pintada com suas filhas. Quero chegar nesse patamar aí. Pois essa não é a primeira vez. Não, o que eu posto é a primeira vez, mas não é a primeira vez que elas fazem isso. Elas se divertem muito. Vamos brincar de maquiar, papai. Então vá, minha filha. Para mim é massagem. Para mim é massagem assim na cabeça, no cabelo, no rosto. Ô Galindo, deixa eu te perguntar. Claro que a gente já falou aqui, você falou que hoje você fala com um jogador que a presidência do clube pediu para ele falar só, você não consegue falar com todo mundo abertamente e tudo. Mas você precisa, eu acho que, estudar um pouco para tirar um pouco daquele jogador a mais do que vamos buscar os 3 pontos, a vitória que interessa, essa conversa mole que todo mundo já está muito cansado de saber. Como você aborda uma pessoa dessa, um jogador, para tirar um pouco mais dele? Aonde você busca informação e estudo para poder fazer um pouco mais disso, Galindo? Se não nas fontes oficiais, hoje o que a gente busca também é nas redes sociais. Tentar ver o histórico do atleta, aquele atleta que está chegando, no meu caso aqui particular, aos clubes do Rio, Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense. A gente vai um pouco nas redes sociais, vai nos arquivos, né, na internet, dá o velho Google para ver que tipo de abordagem já foi feita por colegas de outros estados. Mas eu posso te dar um exemplo. Eu consegui antecipar a informação de que o Flamengo fechou com o Michael do Goiás. Essa informação
me fez juntar algumas pessoas, não apenas jornalistas, Sim. mas também gente ligada à negociação. Então é um pouco do trabalho da fonte ali para que você pudesse descobrir um pouco mais sobre essa figura, sobre esse jogador. E conversando com pessoas assim do ciclo do atleta, ele poder dizer, no caso específico do Michael, todo o drama de vida pelo qual ele passou, né? Desempregado, se envolveu com drogas, com bebida, tinha dívida com traficante, chegou a pensar em terminar com a própria vida. Então, tudo isso fez com que, além da própria notícia em si, da divulgação da notícia, ali no caso, em primeira mão, ter a possibilidade de contar essa história, né, esse drama de vida de um cara que estava despontando no futebol brasileiro, num programa de mais tempo e que também tem essa parte muito forte da humanidade do atleta, que é o esporte espetacular. Então eu diria que é isso. São várias fontes. Usemos as nossas fontes, agora as redes sociais disponíveis, inclusive de parentes dos jogadores. Por exemplo, na Copa do Mundo da Rússia, Instagram, Twitter dos primos, das esposas, dos irmãos, dos amigos dos atletas da seleção, era consulta obrigatória. É muito louco, porque a gente começou a se informar. Assim, eu acho que a gente está voltando um pouco para as redes sociais também, mas é uma fonte segura, digamos assim, de informação que o jogador tem para com a torcida, para com a jornalista. Enfim, pode não ser a oficial, pode não ser a correta, pode ficar nesse, né, para não emitir a coisa que de fato aconteceu, mas é um canal que ele tem. E no sentido inverso, vocês, jornalistas, repórteres, enfim, vocês usam disso também para buscar informação, como você está falando. Mas me diz uma coisa, por exemplo, na Copa do Mundo, ficou muito falado esse negócio de Tite ter autorizado, família aí, pagou parte no hotel, ficou no hotel, tal. A imprensa, ela repercutir isso, qual é o motivo, propriamente, Galindo, entenda, aparentemente é criar algum sentimento de que se der errado, nós que estamos consumindo aquilo, possamos ter um motivo ali por trás, ou é simplesmente realmente noticiar, por noticiar? Porque agora a gente está no momento vivendo, você está sentindo isso de imprensa, sociedade, fake news, enfim, todo esse caos que a gente está vivendo, mas como é que é um tipo de notícia dessa? É mais no sentido disso que eu estou falando, ou é notícia pela notícia simplesmente? Você está falando especificamente da festa promovida pelo pai de Neymar no hotel em que a seleção estava em Sochi? Pode ser, isso. Isso fugia à regra determinada pela seleção e encaminhada à diretoria da CBF, por exemplo. Isso é notícia. O que o pai ou que os parentes fazem na festa não é notícia. O que o jogador, se tiver num horário de lazer com sua família, o que ele fizer nessa festa não é notícia. Mas se o que ele fizer nessa festa tiver consequência para o desempenho dele no treino ou em campo, isso passa a ser notícia. E no caso específico do hotel em Sochi, que era a base da seleção brasileira, em que houve a recomendação de os parentes não se hospedarem nesse mesmo hotel, houve um descumprimento de decisão da direção da CBF e também da Comissão Técnica do Brasil. Foi uma festa realizada por um parente de um jogador, o principal nome, né, do Brasil na Copa do Mundo, no mesmo hotel onde a seleção estava. Então isso é notícia. Perfeito. Legal, André. E aí você cobriu a Copa do Mundo, claro, tudo, mas para você, repórter lá, como é essa dinâmica de ter que se adequar a um horário do Brasil, porque você não vai se adequar ao da Rússia propriamente, porque a gente assiste aqui em outro horário, e essa coisa do trabalho da logística numa Copa do Mundo. É insanidade ou não? É insanidade absoluta. Olha só, eu disse que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, quando eu deixei o Recife, em busca de oportunidades. E entre as oportunidades, as grandes coberturas também. Eu não quero deixar de fazer as grandes coberturas, isso dá um imenso prazer. Mas a gente chega a essas grandes coberturas pelo dia a dia, né? É o treino que nos leva à Copa. Né? É o treino ali atrás criticado que nos leva à Copa. Preciso também ter isso em mente. Mas sobre a Rússia especificamente, Geraldo, e todo mundo que nos ouve, foi algo incomparável que eu tenha vivido, e conversando com pessoas com muito mais experiência, como Tino Marcos, por exemplo.
11 Copas do Mundo, ele disse que também não houve nada semelhante, porque a Rússia é o país de maior extensão do mundo e que tem proporcionalmente ao seu território, das piores malhas aéreas. Inclusive 2 anos atrás, ou seja, inclusive agora, não havia voos direto, por exemplo, várias vezes, na grande maioria das vezes que a gente saiu de Sochi, que era a base da seleção, portanto, a base da equipe da seleção da Globo, que cobria a seleção brasileira, a gente tinha que fazer escala em outra cidade, que às vezes ficava 3 horas ao norte e a gente precisava ir 2 horas para o sul do estado russo. Então, provavelmente, 3 vezes nós terminamos o jogo. Eu tive que fechar, por exemplo, a reportagem. Eu ficava responsável não pelas transmissões dos jogos na Rússia, mas pelas reportagens de vários jogos, seja do perfil do destaque da seleção na partida ou por contar o jogo, o que a gente chama, uma linguagem muito nossa, assim, de crônica do jogo. Eu fiz muitas vezes isso para o Jornal Nacional, tendo 40 minutos apenas para fechar esse texto. Por quê? Porque a gente já tinha que sair da própria área de imprensa, de centro de imprensa, do estádio para o aeroporto já para viajar. Foram 3 dos 5 jogos, eu estou enganado, acho que 5, né? 5 jogos do Brasil na Rússia, em 3 a gente saiu direto do centro de imprensa, porque a gente já chegou do hotel para o estádio com a mala, então de lá já para a van para o aeroporto. Então foi uma experiência muito insana, mas absolutamente sui generis, um país extraordinário, super diferente, que eu recomendo inclusive a visita à Rússia. Sim, sim. O Regi também recomendou, falou, deu uma aula, foi professor aqui da Rússia total. Aí ele domina, né? Estamos falando do nosso Google Boy, que é uma piada interna nossa, porque o Regi é um dos camaradas mais preparados que eu conheço, apesar de ser bem jovem. Portanto, aí é o nosso... A gente estava falando dos mitos, né? Então o Correge já tá com a chave, só precisa entrar aí nesse lugar onde já coabitam Pedro Bassan, Choatinos, enfim, grande craque Marcelo Correge. É verdade. E assim, ele deu uma aula total pra gente. Já tinha uma admiração pelo trabalho. E assim, como eu falo com muitos amigos, vocês que estão se destacando, que já se destacam, que já são grandes, enfim, estão onde estão por puro merecimento, por puro estudo, por puro trabalho, dedicação, tudo isso está por trás, que a gente não sente, não vê, mas que é notório, sabe, assim, quando a gente conversa muito mais, porque a gente pouco tem a oportunidade, eu acho, de vê-los falando, né? A ideia desse podcast também é um pouco isso, porque por mais que vocês falem aí na televisão, tudo, por 1 minuto, 2 minutos, vocês fazem como se faz esse negócio do tri, bacana, mas a pessoa André, a pessoa Correge, a pessoa Cássio, enfim... É interessante conhecê-los, entendeu, André? Eu tenho certeza que é a oportunidade de a gente falar sobre nós mesmos, né? O que é raríssimo, porque nós... enfim, o jornalismo é sobre os outros, né? Não é sobre a gente. E aí a gente, quando está ali trabalhando, a gente está falando sobre os outros, não é sobre a gente. E essa é uma oportunidade, de fato, de a gente, enfim, se mostrar um pouco, contar um tiquinho sobre hábito, dia a dia, mais relacionado, obviamente, à profissão e menos sobre o nosso lado pessoal, que isso definitivamente não é interessante. Que nada. A gente fala um pouquinho das profissões, e aí dentro da sua profissão eu estou vendo um movimento muito forte de comentaristas, tá, também nessa área esportiva, estarem migrando para outras plataformas, né? Essa necessidade de fazerem podcast, YouTubes, enfim, afins. Como é que você enxerga isso nesse setor, Galindo? Isso já é presente, não é futuro, né? São 2 situações. Primeiro, como as pessoas estão consumindo a notícia, né? Então, eu estou falando que praticamente toda a minha carreira é numa única empresa, num único veículo, televisão. Só que nos últimos anos, eu passei a atuar também em outras plataformas dentro do grupo no qual eu trabalho. Simplesmente porque as pessoas estão nesses lugares, né? Então, as pessoas podem não assistir a reportagem ou a série que eu fiz recentemente na TV, mas verão no celular, na palma da mão, pelo Globoplay.
Então a gente vai onde o público está, porque nós estamos vivenciando, e a pandemia faz com que isso tenha uma aceleração muito grande, nós estamos vivenciando uma grande revolução no consumo de conteúdo. Então as pessoas estão consumindo em movimento, consumindo na palma da mão. Então é preciso, quem não tiver nesses lugares, não estará em nenhum. A gente é refém dessa revolução do qual a gente tem que se adaptar com o carro em movimento. Eu acredito que, inclusive, figuras importantes e já veteranas da comunicação, especialmente da esportiva, têm migrado bem para essas novas mídias, sabe, Geraldo? Sei, com certeza. E é importante porque eu vejo esse movimento e eu até tive a oportunidade de conversar com o Conca, também narrador da Zon, tudo. E ele disse, Geraldo, aqui nos Estados Unidos, que ele está morando lá, aqui nos Estados Unidos esse movimento é muito forte. Então, as empresas de televisão, elas se associam aos comentaristas, aos narradores, mas não há mais um link tão forte como é uma pessoa contratada daquela empresa propriamente. Então, a pessoa, o narrador, o comentarista é uma marca, entende? É muito louco ver esse cenário, essa mudança, né? Eu acho que deve ser... E algumas profissões vão mudar, algumas vão passar. Eu não sei se você acha que a sua profissão propriamente vai acabar, Galindo. O que é que tu acha no futuro, assim? Aquele futuro bem louco que a gente vê. Não acabará, mas a forma de fazer já acabou, né? Já mudou. E aí você já introduziu uma questão que é distinta daquela que eu estava respondendo. Então, você migrar o seu conteúdo, o seu jeito de fazer para outras plataformas. Então, o texto que eu faço para o Globoesporte.com é diferente daquele que eu faço para a televisão. E aí o podcast eu já tenho que trazer elementos distintos, novos, em que eu seja convidado a participar, ou quando eu sou chamado ali para o Redação, para o Seleção Sport TV, para falar sobre algo que eu fiz, ou estar ligado nas notícias do dia a dia para falar sobre a pauta do programa. Então, isso é um aspecto. Há um outro aspecto, sim, que as novas plataformas de streaming, elas têm e conduzem os profissionais para uma grande metamorfose, em que aí sim as redes sociais, elas vão solidificar a tua marca registrada. Então é sim possível que a pessoa seja narrador de uma plataforma e tenha um blog em um outro portal e ao mesmo tempo faça um podcast para um outro grupo de maneira independente. Então isso certamente é também presente, né? Já não é futuro. As relações de trabalhos, as relações contratuais, as relações trabalhistas também estão sendo assim dizimadas sobre todo o aspecto que a gente as conhecia. Então já vivemos uma nova era. Eu diria que você está muito mais inserido nisso do que eu, por exemplo, que tenho que começar a observar, tive que começar a observar em volta, perceber que o meu caminho foi trilhado até determinado ponto, mas olha, é preciso agora abrir certas portas e janelas que eu não... talvez o conforto do que eu fazia já dizia assim, olha, não, talvez não seja necessário, mas todos nós estamos caminhando para isso. Perfeito, Galindo. Bom, aí eu entro numa parte mais tocante assim. Você como repórter, não sei se tua renda, e aí fica à vontade para responder, Galindo, vem somente disso, ou se você tem alguns outros investimentos e tal, porque eu não sei se dá para viver propriamente somente da reportagem. Somente, claro, não digo em relação à quantidade de trabalho, somente digo de uma coisa só. Eu diria que eu sou um privilegiado porque num país como o nosso, de extrema desigualdade, e numa profissão como a nossa, que reflete sim a pirâmide do extrato social, de poucos ganhando muito e da grande maioria ganhando pouco, de muito trabalho, de muita dedicação. Então eu sou um privilegiado, não estou no topo da pirâmide, longe disso, mas estou numa situação em que aquilo que eu recebo pelo meu trabalho seja suficiente para colaborar. Minha esposa trabalha também para a renda da família e nada nos faltar, e aquilo que a gente precisa, claro. E dentro também dos nossos ali, né, prazeres, isso a gente consegue atender. Então, é apenas do jornalismo, tão somente da reportagem, do dia a dia, de uma única fonte pagadora,
que eu tiro o meu sustento e assim segue há bastante tempo, até o momento sendo suficiente, ainda bem. Legal, ainda bem. Galindo, já que você viaja tanto, você faz jogo, você vai, você vem e tudo, dá pra viajar com a família? Não, é mais difícil. Dá para viajar, mas com bastante planejamento, principalmente se a família tem 2 itens, um de 2 e um de 4 anos. Isso requer as crianças pequenininhas, as malas, elas são de mala de férias, assim, de muitos dias, apenas para um fim de semana. E ao passo já disseram que quando as crianças vão crescendo, a mala diminui. Então eu espero que esse momento chegue, porque não é o que a gente definitivamente vive. É preciso estar ali, seja de carro cheio, ou de avião ali, pelo menos 2 malas, assim. Mas dá sim, dá para viajar com a família. E o que acontece muitas vezes, poxa, eu também, assim, talvez o meu trabalho tenha me levado talvez para 30 países até o momento. Assim, eu quero muito voltar. Em todos eles eu penso, puxa, elas adorariam isso daqui, sabe? Minha mulher e as meninas adorariam estar nesse lugar. Você viaja Então, pensando que elas podiam estar com você e tudo, é legal, né? tem esse lado também. Mas certamente não dá para conciliar. Se for uma cobertura para a família aí, porque você será um presente ausente. A dedicação ela é bastante intensa. Então, o prazer numa viagem de cobertura, ele é o prazer dos momentos em que você está com a equipe, né? Porque dificilmente você vai ter tempo de explorar os lugares, você vai conhecer gravando, né? Vai fazer um perfil sobre no ano passado eu estava na Copa do Mundo de basquete na China. Então a gente vamos para Shenzhen, então é excelente. Então a primeira reportagem é que lugar é esse que a seleção vai jogar, provavelmente o fim da participação dos veteranos do basquete que tanto levaram ali o sonho do brasileiro a conquistar novamente uma medalha mundial, uma medalha olímpica. Então, assim, essa primeira reportagem é um pouco isso. Então, a gente conhece indo ao local para gravar, né? Mas, geralmente, a gente tem aquele conhecimento que o jogador de futebol tem e que muitas vezes é a razão do jogador de futebol se cansar da profissão, né? Conhecer o hotel e conhecer o estádio. É meio tenso mesmo. Tu acha que viaja que é um glamour danado, como a gente tava falando, mas não dá pra curtir ir pra um barzinho, num restaurante você vai no máximo, mas a cidade você não conhece. Às vezes é você ter a chance ali de estar na confraternização com os colegas da equipe ali, numa noite, no hotel, no máximo dar uma esticada num restaurante, num bar, mas aí isso acontece pouco. Ô Galindo, vou fugir um pouquinho aqui da pauta, mas uma coisa me interessa muito. É essa parte da glamorização do negócio, de a gente, por exemplo, eu, Geraldo, achar que é muito difícil conseguir falar com o André Galindo, que você é um cara praticamente inacessível, tudo. Essa coisa de idolatrar muito as pessoas da televisão. O que é que tu acha disso, Galindo, um pouco? Então é uma grande bobagem, porque isso definitivamente não existe, mas eu sei que colegas muitas vezes se acreditam nesse mito, nessa lenda urbana, né? Eu tocando aí no aspecto da rede social, eu acho que a rede social nos tira muito o pedestal, sabe? Nos joga muito para o mesmo nível no local onde nós estamos, porque talvez em 1995, o ano que eu estava entrando na universidade, eu não como estudante, não conseguisse falar com um repórter, um apresentador, a partir de algo que eu tinha visto ali, ou ouvido, ou lido. Mas a rede social faz com que imediatamente eu possa mandar para o perfil do cara, o cara pode não me responder, mas a chance de ele ler aquilo que você pensa do trabalho dele é muito grande. Então ele é confrontado, nós somos no dia a dia confrontados com a opinião contrária, né? Somos ali vitrine e vidraça ao mesmo tempo. Então é um pouco de a gente também fazer o exercício da humildade e perceber, olha só, nisso eu falhei, nisso eu errei, uma palavra que eu empreguei aqui, um olhar, já que é muito sobre o nosso olhar, um olhar aqui que poderia ter ido por um outro caminho. Muitas vezes eu não me arrependo, sabe? Porque foi a maneira que eu acreditei, mas diversas vezes ali por comentário em rede social tenha me feito refletir certamente sobre o meu trabalho e de que maneira eu poderia ter feito diferente. Então,
Não sei se eu te respondi. Respondeu, perfeito. É engraçado porque essa nossa rede social foi assim que consegui a maioria das entrevistas aqui com você, com o Régio, com o Fran, com o Cássio, enfim. Alguns contatos, claro, mas eu mando mensagem. O máximo que vai acontecer é não responder, eu responder que não é possível, enfim. Mas confesso que aproxima muito. Galindo, a gente tá chegando no final aqui para finalmente você ir dormir e cuidar das suas filhas. Então vamos para um bate-bola aqui, joguinho rápido. A primeira pergunta, Galindo, o que é que você acha que se adequa mais ao mercado hoje? Um profissional generalista ou um especialista? A vaga cada vez mais para o especialista. Tá, ótimo. Reunião presencial ou à distância? O que é que você prefere? Eu participo de poucas reuniões. Eu gosto do bom debate, né? E eu gosto do olhar, do tato, e eu prefiro a presencial. Legal. Sem contar os seus 2 livros, por favor, nos indique apenas um livro para que a gente possa ler. Sapiens, uma breve história da humanidade. Impressionante como as primeiras páginas desse livro te fazem quase tratá-lo como inacreditável. Tipo assim, é impossível que eu esteja entendendo tudo sobre a história de quem nós somos, de quem fomos, de maneira tão simples. Então é uma aula que o autor nos dá de como é sim possível ser simples e comunicar. Então serve pra gente, né? Contadores de história, para a gente entender que, olha, vamos sempre ser simples e direto e fazer com que as pessoas nos entendam. Então, se é para dizer só um, eu vou nesse. Legal. Se você pudesse ensinar somente uma coisa para uma criança, o que seria essa coisa? Perguntar. Boa. Eu ensinaria a perguntar. Por quê? Só por curiosidade, assim. Gostei muito da resposta, mas queria uma explicação só um pouco maior, por favor. É porque eu acho que o nosso exercício, ele é fundamentalmente do desconfiar, do perguntar, né? É não saber. Então a gente parte do princípio de que a gente não sabe, por mais que saiba, para contestar também o entrevistado. Mas é perguntar, é um exercício de vida. E eu acho que sabendo ou aprendendo a perguntar, as crianças vão chegar em qualquer lugar. Então, se eu tivesse esse poder, eu acho que isso é um poder de super-herói, hein? É um baita poder saber perguntar. Se eu pudesse, então é a resposta que me ocorre, eu ensinaria a perguntar. Gostei, Galindo. E a última e mais importante é escolha entre Roger Federer ou Rafael Nadal. Sobre Federer, Nadal, sobre Messi, Cristiano Ronaldo, eu tenho relações de desejo, de gosto, de torcedor, né? São opiniões em que o afetivo ele pesa ali. Então, para o tênis, Roger Federer, e para o futebol, Cristiano Ronaldo. Mas eu sei e sabemos, no final das contas, que somos privilegiados em nossa era testemunharmos pessoas em que daqui a um século as pessoas comentarão sobre, né? Se a gente fala hoje sobre Leônidas da Silva, que era o Pelé negro, se a gente fala que muitos chamavam ali na época de Pelé, entre os anos 60 e 70, de já o classificando como rei, e chamava Tostão de rei branco, e Pelé o rei negro. A gente está falando de 50 anos atrás, ou sobre Leônidas 70 anos atrás, ou essa semana, especialmente, caso as pessoas estejam ouvindo perto do fim do mês de junho de 2020, sobre o primeiro gol do Maracanã marcado por um pernambucano, Ademir Menezes, o Queixada. Então a gente está falando sobre pessoas que fizeram, que aconteceram, pessoas que estão na mitologia do esporte que a gente tanto gosta. Então, sobre outros esportes, no caso o futebol, no caso o tênis, a gente está vivendo, testemunhando, a gente está vendo o crescimento, a consolidação e também já agora a fase final da carreira desses 4 que a gente está falando aí agora, né? Então o gosto pessoal são esses 2, Cristiano Ronaldo e Roger Federer, mas ainda bem, axé, aleluia, que a gente esteja tendo a oportunidade de ver essa gente de tamanha qualidade aí jogando, em quadras ou gramados.
Perfeito, Galindo. Conversaria por horas, de fato, gigante. Sou um grande fã, admirador. E agora, cresceu, tô de verdade lisonjeado com a oportunidade. Queria lhe agradecer de coração pelo tempo e que você deixasse uma mensagem final, um recado, se as pessoas quiserem te encontrar, enfim. Fica à vontade. Obrigado, Galindo. Vamos lá. Eu que agradeço, uma oportunidade. Acredito, é uma oportunidade rara mesmo de falar sobre outros aspectos, sobre outras coisas mais ligadas à nossa vivência, à nossa experiência pessoal e também nossas opiniões, né, sobre a profissão. Então eu que agradeço, é um espaço, uma oportunidade. A gente, imagina só, falar por 1 hora, não sei exatamente quanto tempo a gente conversou. Então é de fato também um privilégio. Eu agradeço a você e que as pessoas possam aí seguir acompanhando o teu trabalho e também o meu, né? Seja na TV Globo, seja nas outras plataformas do Grupo Globo, ali no Sport TV, o Globoesporte.com, os nossos vários podcasts. Então, de vez em quando, os repórteres que as pessoas se acostumaram a ver mais na TV vão estar por ali também bicando e deixando seu dadinho ali de conteúdo, de informação e de opinião. Perfeito, obrigado. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Como é que é. Segue a gente aqui no Spotify ou na sua plataforma preferida, porque toda segunda-feira, às 8 da manhã, tem um novo episódio. Aproveita e segue a gente também, claro, no Insta e no Twitter, no @podcomoeque. Manda lá tua sugestão, tua crítica, fica à vontade. Beleza? Até o próximo episódio. Muito obrigado, um abraço.